Então, em 1 Timóteo 1, versículo 8 a 10, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, ou seja, para aqueles que matam os pais e as mães, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para o que for contrário à sã doutrina. Eu fui ver o que é que prejuro queria dizer, e no dicionário diz que prejuros são aqueles que juram falso. E prejurar é jurar falso ou que não cumpre o juramento. Ou seja, também há um versículo bíblico que diz que quem faz um voto a Deus para o pagar, não é? Aqui diz que nós não devemos prometer algo e não cumprir. Também vemos aqui uma palavra sodomita. Esta palavra vem do pecado de Sodoma. Quem é que se lembra da história de Sodoma e de Gomorra? E ela tornou-se um sinónimo universal do homossexualismo ativo. A palavra efeminado refere-se a alguém que tem preceitos, gestos, atitudes femininos. Ou também alguém que gosta de se vestir com roupas de senhora, como é o caso dos travestis. Apesar de haver alguns estudos, eu vi alguns deles que dizem que os efeminados são homossexuais passivos, isso não é uma regra. Eu tenho um colega meu que é homossexual assumido e nós conversamos uma série de vezes. Ela às vezes diz-me: eu tenho que pensar muito em si e nas conversas que nós temos. Eu tenho que ir à igreja de dia destes. Eu ainda não fui porque eu não quero ter um compromisso. Eu não quero que as pessoas depois andem atrás de mim, porque eu posso ir uma vez e posso não ir. Eu tenho que dizer: isso não tem nada a ver. Você vai sempre a ti. E eu já várias vezes falei com ele sobre este assunto. E ele é muito aberto. E eu coloquei algumas questões às quais ele me respondeu. E uma das coisas que ele me disse, portanto, ele me disse que o facto de ser efeminado não quer dizer que é um homossexual passivo. Ele disse-me uma coisa: olha, se eu lhe contar isto, você não acredita. Eu disse: vamos contar. Ele diz que a maior parte dos homens procuram os travestis, aqueles homens que vão à noite, são homens casados e com filhos. Ele diz que não são poucos, são muitos. Ele disse uma coisa que eu fiquei chocada. Eles procuram-nos porque querem ser possuídos. E eu fiquei a olhar para ele. Ele, pois, porque ativos eles já são em casa, mas têm aquela coisa, aquela fetiche de quererem ser possuídos. Eu fiquei. Como é que alguém pode dizer que a homossexualidade, que Deus aprova? O que é que quer dizer possuir? Eu fui ver também. No dicionário que eu vi diz que está na posse ou poder de alguém que é dominado. Há até um outro que diz que está possesso por um demónio ou por algo do oculto. E o sinónimo de possuído é endemoniado. Também há outra palavra que nós nos acostumámos a ouvir, que foi lésbica. Lésbica vem da ilha de Lesbos,
poetisa e sacerdotisa chamada Safo, ela iniciava as mulheres no homossexualismo. Daí lésbica, daí lésbicos, ou também há outra coisa que se costuma dizer que é sáficas, que vem do nome dessa mulher. O Novo Testamento, as principais passagens que abordam esta questão homossexual encontram-se nas cartas do apóstolo Paulo endereçadas às igrejas de Roma e da cidade de Corinto, na Grécia. Isto não é por acaso. Tanto em Roma como na Grécia Antiga, o homossexualismo era uma prática comum e um modelo de educação dos jovens. Os jovens eram educados sexualmente, iniciando esta prática do homossexualismo. Hoje em dia, há muita gente no mundo, aqueles pais que querem que os filhos sejam homens e levam-nos às prostitutas. Mas antigamente, a prática era o homossexualismo. Só que eles eram treinados para serem ativos. O ser passivo era uma desonra para os comandos. Isso era o papel dos escravos e das mulheres. Então, porque Paulo sabia perfeitamente e estava consciente destas práticas, porque eram correntes, ele na época escreveu precisamente sobre elas. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Diz assim, versículo 9: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui são todos. Ele, quando fala em efeminados e sodomitas, ele está a falar do homossexualismo passivo ou ativo. Então, Deus não aprova a homossexualidade. É uma prática contrária àquilo que Deus instituiu. Quando Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, não Adão e Ivo, não Eva e outra coisa qualquer, ele disse: crescei e multiplicai-vos. No homossexualismo não há conceito de família. Certo? Portanto, logo é uma prática contra aquilo que Deus instituiu. Como é que Deus pode ter criado uma coisa que as próprias pessoas que a praticam a designam como uma possessão? Deus não possui ninguém. Quando nós convidamos Jesus a vir morar na nossa vida, Ele entra, porque nós o convidamos. Então, será que os homossexuais estão condenados? Não, se eles se arrependerem dessas práticas e as deixarem. É possível deixá-las. Veja o que é que Paulo diz no versículo 11. Agora, no mesmo capítulo que estávamos a ler. E é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele estava a querer dizer que havia pessoas que já tinham feito estas práticas, mas que agora estavam lavadas, santificadas em Jesus Cristo. Então há libertação. Certo? Mas então, o que é isto da homossexualidade? Nós dissemos a semana passada, ninguém nasce homossexual. A homossexualidade é um demónio que entra na vida de uma pessoa. Ele pode vir por uma série de causas.
Uma delas nós até referimos a semana passada, que era por rejeição por parte do pai. E outra pode ser por abuso sexual. Grande parte dos homossexuais foram abusados na sua infância. E quando se fala de abuso sexual, não quer dizer que seja um ato consumado. Pode ter sido toques nas partes íntimas, uma linguagem imoral, como toda a gente sabe, as crianças não têm capacidade para ouvir certas conversas, não têm discernimento. Pode ser também por terem sido obrigadas a ver um filme pornográfico. Ou pode efetivamente ter havido um ato sexual, um abuso continuado. Normalmente, quando acontece, não acontece uma vez, acontece várias vezes. Eu queria chamar aqui a vossa atenção para o seguinte. Quem tem filhos, mesmo quem não tenha filhos, nós não devemos deixar as crianças sozinhas muito tempo. Ou em ambientes que nós não estejamos a controlar devidamente. A grande porcentagem dos abusos ocorrem não é com pessoas de fora, são pessoas muito próximas, que a criança está à vontade. E eu sei muito bem o que estou a dizer. Atenção também às brincadeiras das crianças. Aquelas brincadeiras que não têm mal nenhum, as crianças brincam aos pais e às mães, as meninas dão beijinhos na boca umas das outras e coisas do género. Isso é tudo prejudicial. O diabo usa essas coisas para transformar o caráter, para fazer feridas na alma. Nós temos que estar atentos. Nós não podemos estar em todo lugar porque nós não somos Deus, nós não somos onipresentes e onipotentes. Mas se nós fizermos a parte que nos cabe a nós, e se nós tivermos relacionamento com Deus, o relacionamento que temos com Deus vai fazer com que Deus faça a parte dele quando nós não estamos presentes. Se Deus não edificar a casa, em bom trabalho nos que edificam. Mas eu tenho que ter a consciência que eu faço o meu melhor. E tenho que ter a consciência que eu tenho o meu relacionamento com Deus e que eu sei que é Deus que me dá a capacidade para todas as coisas. E então aquilo que eu não posso fazer, eu espero que Deus faça. Não vai fazer. Vai. Nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo anda a tentar todas as crianças. Eu no domingo passado estava a mudar a fralda à Raquel e uma das crianças que estava ali estava a brincar. Quando ele se apercebeu que eu ia tocar a fralda à Raquel, ele aproximou-se e pôs-se de joelhos. Quando eu ia destapar, ele fez assim, ficou-se a olhar para o lado. Eu pedi para ele sair, queria tirar a fralda da Raquel. Vocês pensam, mas é pequenino, tem 6 ou 7 anos. Irmãos, nós não podemos, às vezes, controlar tudo que as crianças veem. E há muita criança que vê muita coisa que não devia ver. Há miúdos que têm práticas deste género com 4, com 5, com 6, com 7 anos. Nós temos a obrigação de proteger os nossos filhos. Não fiquem com essas caras, irmãos, porque eu sei o que é que estou a falar. Eu, infelizmente, passei por algumas coisas. E era um pouco mais velho que a minha filha. Então, o ato do sexo e da devassidão praticada pelos homossexuais não é nada mais, nada menos do que os demónios a satisfazerem-se entre si. As pessoas são apenas usadas, abusadas. As pessoas são bonecos, farrapos nas mãos do demónio. Mas o mais estranho é que as pessoas gostam. O mais estranho é que as pessoas gostam. Por isso é que é tão difícil o homossexual deixar a sua prática. Porque ele consegue ter mais gozo, prazer,
quando está nessa prática do que se estivesse com uma mulher. O diabo certifica-se disso para prender. Este meu colega, ele tem 38 anos. Ele descobriu que era homossexual, por exemplo, aos 18. Até lá ele disse que era uma pessoa perfeitamente normalíssima, teve as namoradas, teve tudo. Mas aos 18 anos, ele diz que não sabe explicar como, mas teve um relacionamento desses. Ele diz que chegou a casa e ele disse: não, isso não está a ver. Eu cheguei a casa, fui tomar banho, eu lavei com um esfregão. Eu esfreguei o meu corpo todo, tanto nojo que eu sentia. Mas depois voltou a acontecer. E a partir daí, olha, eu já me perguntei se ele gostava de ter uma vida diferente. Ele houve uma altura e disse que não. Gostava da vida que tinha. Mas às vezes ele diz: eu não sei, eu acho que é muito difícil eu não ter vida. Porque os amigos dele são todos homossexuais. Ele só se dá com esse tipo de gente. Eles veem tanta coisa. Ele diz que há pessoas que são tão promíscuas, que são capazes de ter vários parceiros numa só noite, que fazem coisas. Eu nem vou dizer as coisas que ele disse, porque acho que algumas até são demais. E o mais engraçado é que a pessoa, para além de gostar disso, a pessoa não acha, no seu caso, que esteja mal. Eu tive uma colega minha que era lésbica, já não trabalha comigo há uns anos. Há 2 anos, há 2 ou 3 anos. Ela esteve casada durante muito tempo, mas depois conheceu uma amiga e aquilo criou-se assim uma amizade muito grande, depois às tantas envolveram-se uma com a outra. Eram as duas casadas, a sorte é que uma delas tinha filhos. Elas viveram 9 anos. E eu falei várias vezes com ela, eu dei Jesus várias vezes, conversámos sobre várias coisas, eu dei-lhe a palavra. E uma das coisas que ela me dizia era que às vezes elas saíam com outras mulheres que também tinham aquela prática, e ela diz que ficava incomodada por vê-las juntas. Eu acho que ela dizia isso: então ficas incomodada com as outras e não ficas incomodada com o que tu fazes. Ela: não, mas porque é diferente. Eu não faço aquelas coisas, eu não sou assim. Eu disse: então, mas tu vives com ela, fazes vida com ela, as outras achas mal, então e tu? Não, mas sabes, é que eu não consigo ver as coisas assim. Ou seja, ela ficava incomodada quando via o ato dos outros, mas o dela, ela não conseguia ver que aquilo era mal. Isto até, uma pessoa até fica assim, não é? Nós precisamos, irmãos, de pregar a estas pessoas. Vocês percebem porque é que Deus tem tanta urgência que os seus filhos se levantem e vão pregar, vão buscar as pessoas que estão envolvidas neste tipo de coisas? Aquilo que precisamos de fazer é pedir a Deus que abra os olhos da mente, para que elas possam ver o lixo em que estão. Porque estas pessoas sofrem. Estas pessoas sofrem. E elas fazem estas coisas como se não lhes acontecesse nada, efetivamente. Mas na sua alma, aquilo está tudo amarrotado. Uma das coisas que esse meu colega me estava a dizer era: quando esses homens que têm uma vida, têm mulher, têm filhos, vão ter com essas pessoas, diz que eles são completamente loucos e têm assim umas fetiches loucas. E ele dizia-me que às vezes parece que eles estão numa relação amor-ódio, ou seja, vão ali para sofrer um bocado, é como se estivessem-se a fustigar a eles próprios, mas a fazer aquele ato. Nós às vezes é muito fácil a gente dizer: olha, aquele é um pecador. Que horror, um pecado atroz.
Mas se nós soubéssemos a vida que essas pessoas tiveram, nós iríamos perceber que aqueles atos têm uma consequência, ou seja, aqueles atos são uma consequência de algo que eles sofreram. Nós não podemos andar aí a esticar os dedos. Uma das coisas que esse meu colega disse foi que me admirava muito porque eu o aceitava como ele era e não o criticava e não o punha de parte. Eu não tenho que pôr de parte. Eu não tenho que compactuar com aquilo que ele faz. Não tenho que dizer que acho muito bem aquilo que ele faz. Mas eu tenho que tratar ele como o ser humano que é. Mãe. Nós temos que amar os pecadores. Não temos é que amar o pecado. Ele disse que já conheceu várias pessoas que vão a algumas igrejas, que ele já visitou algumas igrejas, e as pessoas o põem de parte. Ele disse: oh, mas eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que julgá-lo. Nós temos que amar as pessoas. Temos que odiar o pecado, mas temos que amar as pessoas. E sabendo ainda por cima que este tipo de pessoas que fazem estas práticas são pessoas que já foram pisadas na sua alma. Então, isso é desculpa para eles fazerem tudo. Eu não vou dizer que é desculpa, mas eu não sou juiz. E nenhum de nós é juiz. Então, nós temos que amar as pessoas. Urge, irmãos, nós nos levantarmos e fazermos a obra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 8, 6, 14. Eu digo-vos mesmo, este mundo está podre. Este mundo não tem nada de bom. Eu tenho estado a ler os Evangelhos, que está também divulgados todo, agora estou mais ficar assim a ler. E é impressionante ver, por causa destas pregações que nós temos estado agora a dar à sexta-feira, e é impressionante ver que, naquela altura, os problemas que os apóstolos tinham por causa das invejas, do poder, de ser de poder, dos religiosos, é assim, a Igreja sempre sofreu este tipo de coisas. As pessoas preferem o poder, preferem os cargos, preferem a fama, a estarem bem com Deus e a fazer aquilo que Deus manda fazer. Aquilo que quer ser grande tem que ser o servo de toda a gente. É isso que Deus diz. Jesus veio pela mostrar ao discípulo. E então diz assim, Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade como pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, porque não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que, dentre os mortos, ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que, dentre os mortos, ressuscitou Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos lutadores não há carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Se mortificarmos as obras da carne, o que é que são as obras da carne? A inveja, o ciúme, a ira, a mentira, a hipocrisia, as guerrinhas, as contendas,
carnais. Se nós mortificarmos as obras da carne para sermos obedientes a Deus, então teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Então somos filhos de Deus. E depois diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Quem é que é filho de Deus aqui? Amém. Amém? Quem é que quer fazer a obra de Deus? Quem é que quer libertar os cativos? Curar os enfermos? Expulsar os demónios? Pregar a tempo e fora de tempo? Quem é que quer, irmãos? Então, agora já sabemos. Todos. Já sabemos agora.